Graça e paz, bom dia, linda terça-feira, dia 26/5, frio demais, que Deus te abençoe nesta manhã tão linda. Vamos para a nossa devocional do Pão Nosso de cada dia, amém? Que Deus abençoe você nesta manhã, dando a você uma revelação nova, uma palavra nova para o seu dia, para que você possa ter aí um momento novo para a sua vida, direções novas e uma revelação nova. Que além da revelação que eu vou passar ao seu coração, você receba algo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Esta é a minha oração, espero que o Senhor te abençoe. Esse é o propósito dessa nossa devocional. Quero ler com você então, nesta manhã, o livro de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 até o final do capítulo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí, segue a leitura na sua Bíblia. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábola: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uau! Enorme o texto, mas fizemos aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Amém? Que Deus agora te abençoe. Nós acabamos de ler a palavra, vamos pegar as verdades que estão nela. Que o Senhor nos traga agora o entendimento disso, em nome de Jesus. Bom, nós temos aqui 3 histórias, que parece que estão desconexas, mas elas estão juntas. A primeira história fala de Jesus chamando seus 12 apóstolos, os 12. E Jesus vai chamar cada um segundo as suas características. Isso é tão legal de perceber, porque agora Jesus chama 12 homens para estar com ele e caminharem no seu ministério. Uau, o ministério do próprio Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor chamou eles individualmente e depois chamou todos eles juntos para estarem no monte. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Os 12 apóstolos aqui são aqueles que foram testemunhas de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, da sua morte e ressurreição. E junto com os profetas agora eles trazem fundamento da palavra de Deus. Depois, Jesus levanta, por meio do Espírito na igreja, os apóstolos como eu. Apóstolos para sustentar este edifício que já foi estabelecido, as pedras. Então, os apóstolos, profetas, pastores e mestres lá de Efésios 4:11 são para sustentar a verdade que os apóstolos e profetas já estabeleceram pela palavra.
nenhum apóstolo pode mudar a palavra de Deus. Pelo contrário, os apóstolos deste século e dos passados, os apóstolos depois de Jesus, vieram para sustentar essa doutrina. Nessa história nós vemos Jesus chamando os 12 apóstolos, cada um com uma característica. Jesus conhecia profundamente a todos. Simão Pedro, ele acrescenta o nome de Pedro, que quer dizer pedra. Será que tinha alguma coisa a ver para Jesus ter colocado esse nome a mais? Pedro, pedra. Tiago e João recebem o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Por que será? Jesus conhecia cada um. Mas o interessante é que mesmo sendo diferente um dos outros, e muito diferentes mesmo, eles formavam um time, o time dos 12, os 12 apóstolos. Eram conhecidos deste nome, os 12, os apóstolos, seus discípulos. Era um grupo fechado. Jesus então avança sobre a terra com um grupo de homens comprometidos com ele, para estabelecerem a verdade dele, um propósito. A segunda história, nós temos a história em que Jesus agora está voltando para casa, uma multidão o cerca novamente. Seus parentes, vizinhos, amigos, fala dos seus parentes, acham que Jesus está ficando maluco, porque ele não consegue nem comer em casa. A casa está rodeada de gente, é muita gente, gente diferente. Aquele vilarejo pacato agora está uma coisa de ferver. E eles ficam vendo aquelas pessoas desesperadas. E os escribas, os fariseus, se aproveitam desta confusão para trazer acusação sobre Jesus. E eles dizem que Jesus estava com demônios e acrescentam, Jesus é o maioral dos demônios. Jesus então diz que se ele fosse um demônio, fazendo o bem, ele estaria dividindo o reino do diabo, porque reino dividido não prospera. Jesus ensina que reino dividido não prospera. Entre muitas outras coisas, falando sobre o valente, falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo, o ponto importante aí é que Jesus fala que reino dividido não prospera. Bom, a terceira história, no versículo 31 e 34, diz que Jesus ficou então do lado de fora. A mãe de Jesus, Maria, chega em casa com as suas filhas, seus filhos. E cadê Jesus? Está aquela confusão na cidade, na rua. Ela sai, vai procurar Jesus. E no meio daquela confusão, ela começa a perguntar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ninguém encontra Jesus. Ela manda Jesus entrar e ninguém encontra Jesus. Imagine a situação. E aí algumas pessoas vão falar para Jesus, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão te chamando, estão te procurando. E Jesus então, a Bíblia diz que no versículo 33, ele fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos? E aí o versículo 34 diz que ele corre os olhos em volta dos que estão à volta dele assentado, e ele diz, né, eis minha mãe, tinham mulheres ali, meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, né, a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. Uau! Lemos a Bíblia, tiramos agora essa verdade, entendemos a história, que o Pai agora te abençoe com uma revelação. Eu vou te passar 3 revelações, pega uma e que você possa ter a sua ainda, amém? Que você possa ter uma revelação pessoal sua, em nome de Jesus. Então, que Deus te dê graça agora e que uma dessas revelações possam ministrar o teu coração em nome de Jesus e que toda obra do diabo caia por terra em nome de Jesus. Vamos ver aqui as três coisas importantes para nós meditarmos no dia de hoje. Escolhe uma para você, tá bom? Para você meditar. A primeira, não procure olhar para os seus defeitos. Deus, quando te chamou, quando Ele te criou, Ele viu as tuas virtudes. Procure abandonar os defeitos e ficar preso naqueles que o Pai está olhando e não naquilo que Ele não está olhando em você. Quando Jesus me chamou, Ele já sabia das minhas dificuldades e virtudes. Então eu posso ter certeza, você pode ter certeza de que o Pai, Ele, sendo amoroso, jamais dará o que eu não posso carregar. Jesus nos colocou em uma jornada e Ele nos conhece. Não nos dará uma cruz maior do que eu e você possamos carregar. Ele nos conhece. Somos seus. Em Mateus 16, 24,
Jesus disse assim aos seus discípulos: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz que Deus deu para mim e para você, nós temos como carregar. Quando Jesus disse a Pedro: você é Pedro, Simão, você é Pedro, é porque um dia Pedro declararia que Jesus é o Cristo. E Jesus falaria: você é uma pedrinha e eu sou a pedra angular. Quando João e Tiago foram chamados de Boanerges, é porque um dia, quando Jesus passou por uma aldeia samaritana, eles queriam que descesse fogo do céu. Então eles foram chamados de filhos do trovão. Medita nisso. Segunda coisa para você meditar. Toda confusão nos tira do propósito. A família de Jesus, quando viu Jesus ali no meio daquela confusão, viu tantas dificuldades, perderam o propósito de Jesus ali. Queriam tirar Jesus dali, do meio daquela confusão. Toda confusão dá oportunidades para palpites demoníacos. Foi no meio desta confusão que os fariseus, os escribas, chamaram Jesus de demônio. A confusão tira a verdade e traz a dúvida. Abre portas para conclusões erradas. Tenho que ficar fora das confusões. Fique fora das confusões. E o terceiro ensino, eu consigo ver no terceiro ensino 3 coisas extremamente importantes que unem as 3 histórias. Jesus ensina sobre o poder da unidade. Jesus me ensina que eu preciso procurar andar com pessoas que me levam à unidade. 3 níveis, olha só: unidade de serviço. Os 12 apóstolos, juntos para servir, estavam juntos, unidos para servir o rei. O versículo 13 diz que estavam juntos de Jesus. Jesus chamou eles para estarem juntos. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Unidade. Unidade para servir. Eu quero, como Jesus, pessoas que andam na mesma direção. Pessoas que torcem a favor, que participam das mesmas coisas. Precisamos disso. Que comem juntos, que se importam, que formem um time. Unidade é importante. Depois eu vejo uma unidade espiritual, onde reino dividido não prospera. Unidade espiritual. No versículo 20 até o versículo 29, Jesus fala sobre esta divisão. Mas no versículo 23 é interessante que quando chamaram Jesus de Beelzebu, ele chama os seus discípulos e conta uma parábola para eles. E a Bíblia diz: convocando-os, fala Jesus, chamando-os para si. É como se Jesus falasse assim: ei pessoal, estão falando que eu sou o maior dos demônios, vem aqui, vamos ter uma unidade espiritual nisso. Nós não podemos perder agora a essência. Aqui tem uma guerra espiritual, estão me chamando de Beelzebu, cuidado. Não permita que Satanás nos divida espiritualmente, porque as pessoas podiam estar junto com Jesus fisicamente, mas divididas espiritualmente. E uma terceira unidade é a unidade de princípios. Unidade de princípios. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perdão. O versículo 34 diz que quando Jesus correu ao olhar, ele viu as pessoas que estavam perto dele. Ele disse assim: vocês que estão perto de mim, vocês que vão fazer a vontade do meu Pai, vocês que estão dentro de propósitos e princípios que a palavra de Deus nos dá, vocês são minha mãe, vocês são meus irmãos e minhas irmãs. Unidade de princípio. Então olha, 3 revelações tremendas. Já passei muito do horário. Que Deus te abençoe. Que você possa entender essas 3 direções. A primeira, sobre Deus te chamando, te conhecendo, sabendo das suas fraquezas e não permitindo que você carregue uma cruz maior do que a que você pode carregar. A segunda, você entendendo que toda a confusão vai tirar você do propósito, tirar você da essência. A terceira, entenda que unidade é extremamente importante. Unidade em fazer as coisas, né? Como os 12. Unidade espiritual, estamos juntos numa direção, Deus é o nosso Deus. E unidade nos princípios, seguimos os propósitos da palavra. Que Deus te abençoe. Um bom dia.